Vamos falar hoje sobre ferramentas low code e no code. Ontem eu tive uma experiência rápida com o Amazon Honey Code. Eu nunca tinha visto ele antes na vida. Em meia hora eu consegui fazer ele um pequeno, muito pequeno mesmo, sistema financeiro, ainda cheio de problemas, mas que já estava funcionando, inserido no banco de dados, navegando entre telas e tal. E eu queria comentar um pouquinho com vocês, na verdade, de duas histórias e falar um pouco que, na minha visão, né, a chance de você perder o seu emprego por conta dessas ferramentas, ou você perder o espaço de trabalho por conta de um IA que vai codificar sozinho é muito baixa. Então eu não ficaria com medo, embora todas essas notícias, pelo menos em mim, dá um certo frio na espinha, né? Eu fico um pouco tenso ali, mas na verdade eu acho que vai ter muitas e muitas oportunidades de trabalho, mas você precisa não apenas escrever boas linhas de código, como também você saber pensar na solução, entregar valor para o seu cliente. Ou seja, não é fácil a tarefa de transformar um problema do mundo real em código, certo? Não é simplesmente gerar o código, não é simplesmente escrever as linhas, é você interpretar o problema e entender a melhor forma de resolver esse problema. Eu tenho duas histórias para contar. Uma história é que acho que há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava conversando com o pastor da minha igreja, né? E ele falando: "Não, Léo, eu tenho uma necessidade de criar uma aplicação móvel e tal, o que é que tu acha? Eu vi essa ferramenta aqui na internet que você paga uma mensalidade e ele gera para você a aplicação." Aí eu falei: "Ó, pastor, eu nunca tive contato com essa ferramenta, eu não conheço. Pelos reviews lá no site parece bom, dei uma olhada na internet, algumas pessoas realmente conseguiram desenvolver, mas eu não tenho muita experiência para passar e agora eu não tenho como parar para desenvolver, por exemplo, uma aplicação para a igreja e tal." Ele: "Não, eu vou tentar." Ele assinou o plano dessa ferramenta, eu acho que era inclusive espanhola, se eu não estou enganado. E se você souber alguma ferramenta espanhola que gera aplicação aí, coloque nos comentários para eu confirmar, mas eu não pesquisei aqui antes, né? Eu estou lembrando da história. E pouco tempo depois ele me mandou uma mensagem dizendo: "Olha aí, Léo, entra na Google Play ou na Apple Store e entra lá e vê o aplicativo da igreja." E tava lá o aplicativo da igreja com as mensagens, com os áudios, né, com várias informações da igreja e tal. E quem fez, quem desenvolveu toda a aplicação foi o pastor. Ou seja, ele usou uma ferramenta dessas de no code, conseguiu fazer lá a aplicação e no final fez o deploy e a aplicação funcionou. Moral da história: existem alguns tipos de aplicação. Por exemplo, você tem muito aquele esquema de Shadow IT, né? Que é aquela pessoa que dentro da empresa acha uma solução de tecnologia que não é oficial da empresa e começa a usar aquilo no dia a dia de trabalho, né? Às vezes compartilha com outras pessoas, faz ali uma pequena planilha para automatizar parte do processo. Então, quando você tem ferramentas desse tipo, né, de no code, low code, é possível que, uma vez que você tem uma ferramenta dessa dentro da empresa, para pequenos processos de automatização, para você automatizar, por exemplo, algo que é feito numa planilha, você possa ter pessoas que não são técnicas, não são da área de TI, eventualmente resolvendo problemas, ou mesmo uma pessoa de TI resolvendo problemas menores de uma forma mais rápida, entregando valor para a empresa. Ou seja, você tem, por exemplo, a parte de MVP, você quer fazer uma aplicação ali pequena para ter uma prova de conceito, ou mesmo uma aplicação que é pequena em si, que não tem uma necessidade crítica, e você eventualmente fazer uma aplicação usando uma dessas ferramentas de no code, low code. O que eu acho muito difícil é você tornar esse tipo de ferramenta mainstream. Eu não vejo, por exemplo, um grande banco ou uma grande empresa pegando o seu sistema e simplesmente colocando todo numa ferramenta de no code. Eu acho ainda muito limitada. A minha experiência ontem é que não é uma ferramenta trivial para quem não é desenvolvedor. Conceitos como, por exemplo, estabelecer a relação de uma tabela com outra, né? Então, não é tão fácil, você fica um pouco amarrado ali, não é simples para uma pessoa não técnica desenvolver uma aplicação, mesmo uma ferramenta dessa. Eu acho que provavelmente vai precisar de um bom treinamento ou mesmo uma pessoa da área de TI para estar desenvolvendo esse tipo de ferramenta dentro da empresa, mas obviamente tem o seu lugar, mas eu não acho que vai tirar os empregos ou as vagas de desenvolvedores. Se a gente olhar também na história, você vai perceber que o software, ele está engatinhando ainda, existem muitas e muitas oportunidades para serem criados softwares, para serem criadas novas automatizações, né? A gente está, digamos assim, no início da história da tecnologia. A tecnologia tem 120 anos, mais ou menos, né? Que começa ali a aviação, depois começam a criar os computadores ali na Primeira Guerra,
e aí começa a evolução, aí você tem os sistemas eletrônicos, satélites e tal, tudo isso é muito recente, então a possibilidade de coisas que ainda há de surgir em termos de tecnologia é muito grande e a curva se mostra exponencial, ou seja, a gente está num ponto que cada vez mais vai ter mais demanda de tecnologia, mais demanda de integrações de diferentes tecnologias. Isso, sem dúvida, vai demandar muitos codificadores. Mas não é aquele programador, desenvolvedor que vai fazer um pequeno site ou um pequeno to-do list. É um programador que agrega valor não do ponto de vista só de escrever código. Ele tem que escrever bons códigos, mas ele também tem que entender como resolver o problema do cliente, como pegar um problema real do cliente, modelar isso e transformar isso em software. E aí eu quero contar uma segunda história, que eu vou terminar por aqui, porque não sou especialista nesse tipo de assunto, mas sem dúvida isso gera um medo em todo mundo, é emocional, você fica ali meio nervoso e você percebe que a tecnologia e o software ele tem extinguido, digamos assim, alguns trabalhos, né, algumas profissões, por exemplo. Você percebe que devagar tem sumido caixa, né, de supermercado. Ainda tem muito, obviamente, né, todo supermercado tem vários e vários caixas, mas já tem caixas que você mesmo vai lá e coloca os produtos, paga, faz todo o processo sozinho. Você tem percebido que no transporte público, antes você tinha o motorista e a pessoa que pegava lá, né, o trocador, não sei se chama no Brasil todo assim. Você tem lá o profissional que pegava o dinheiro, dava o troco e coisas do tipo. E esse profissional tem sumido. Você tem vários ônibus hoje que tem apenas o motorista, não tem mais a figura dessa pessoa que fica lá pegando o dinheiro e tal, né? Você tem, por exemplo, transportes, né, veículos que dirigem só. Daqui a pouco você não vai mais precisar de motorista. Os aviões hoje já têm tecnologia para voar sozinhos, sem ter, por exemplo, um humano, mas ainda colocam por uma questão de segurança e tal. Eventualmente no futuro vai ter apenas um único piloto e não mais o copiloto. Então tem várias questões que vão sendo modificadas por conta da tecnologia, mas se você for um desenvolvedor que entrega valor não apenas no código, mas você também consegue perceber o problema do cliente, entrega valor para esse cliente, sem dúvida, isso é muito difícil uma IA conseguir entregar isso para qualquer pessoa que seja, né? A gente está muito difícil daquela IA mais ampla, né, mais genérica. A gente tem uma IA mais narrow, né, que é uma IA mais especializada. Você tem uma IA que sabe resolver problema de jogo de xadrez, você tem uma IA que sabe resolver problema, por exemplo, de como dirigir um carro autônomo, você tem uma IA que sabe como, por exemplo, desenvolver um jogo de xadrez. Eu estou sem ideia aqui, né? Mas o fato, você tem uma IA mais narrow, né? Ela sabe, por exemplo, interpretar um texto e dar uma resposta, mas você não tem aquela IA ampla, né? Generalista, como um ser humano é. Você não tem aquela, por exemplo, robô que trabalha em casa como nos Jetsons, né? Que faz tudo e que é um robô que é inteligente, ele lava a louça, ele arruma a casa, ele paga conta. Então não existe isso, está muito longe de a gente conseguir chegar nesse ponto. Então eu acredito que a gente sim terá muitas oportunidades. Sim, é importante estar atento aos movimentos do mercado e perceber se esse tipo de ferramenta realmente é relevante e você dominar essas ferramentas, porque não é muito uma questão de gosto, não é muito assim, teve uma época que eu não gostava de desenvolver para mobile, e eu não gostava e simplesmente não olhava desenvolvimento para dispositivos móveis. Só que não tem por que eu ignorar o desenvolvimento de dispositivos móveis se o mercado como um todo se move para isso. Eu não gosto de desenvolver para web. Não é uma questão de você gostar ou não gostar. O mercado tem um movimento muito forte para a web também. Então, se você continuar desenvolvendo em Delphi 7 suas aplicações de desktop, você vai estar fadado a ter um conjunto de oportunidades de trabalho muito mais restritos, exatamente porque o mercado se moveu para uma outra direção. Então, se as ferramentas de low code ou no code começam a crescer, eu acho que é importante qualquer desenvolvedor entender como usar essas ferramentas, entender como pegar o problema do negócio do cara e resolver isso da forma mais rápida possível e entregar valor. Só que vai existir uma gama gigantesca de outras demandas que não serão possíveis desenvolver em ferramentas desse tipo, e nem as empresas têm interesse em colocar, por exemplo, porque software é valor, software é um asset, né? É um recurso da empresa extremamente valioso.
Então, ele vai colocar isso na mão, por exemplo, vai ficar travado, né, um vendor lock, né, ficar preso a um determinado fornecedor, uma ferramenta que você não tem gerência de praticamente nada. Eu acho muito difícil as empresas, né, pegarem um core business e colocar nesse tipo de ferramenta. Agora, você ter ali uma planilha automatizada, você ter pequenos sistemas, você ter um MVP, sem dúvida isso vai acabar acontecendo. E eu não acho, pela minha experiência que eu tive ontem com a Honeycode da AWS, não é uma ferramenta tão simples para quem não é um desenvolvedor. Se eu pegar uma pessoa não técnica para desenvolver esse tipo de ferramenta, penso eu que vai exigir um treinamento muito grande, tá? E eu quero contar uma história para finalizar aqui o vídeo, para não me alongar demais, que é o seguinte, já estou me alongando demais, né? Mas eu quero contar uma história que foi a minha primeira experiência que eu me senti realmente um programador de verdade. Foi quando eu fiz, acho que foi a minha terceira ou quarta viagem de trabalho, e eu saí com a missão de conversar com o cliente, pegar os requisitos de um novo sistema. Era um sistema batch de processamento de arquivos contábeis de planos de previdência privada. Os planos de previdência privada precisam mandar um balanço mensal e um balanço anual. Eu tinha pouco tempo de desenvolvedor, não tinha experiência, estava meio perdido ainda. Viajei sozinho para conversar com esse cliente e extrair os requisitos dele. Fui super nervoso, né? Era um dia de reunião praticamente para eu pegar todos os documentos, entender esse documento e desenhar, modelar. Eu era o responsável por modelar um sistema batch. Não me sentia preparado de forma nenhuma, né? Estava super inseguro, mas fui lá, conversei com o cliente, entendi os requisitos. Depois a gente teve várias e várias ligações, né, tirando dúvidas e tal. Saí, voltei com um calhamaço de papel lá, com várias regras. E por conta do prazo desse balanço anual que os planos precisavam mandar, né, planos de previdência privado, a gente precisou codificar antes de fazer a documentação. E até tiveram dificuldade depois, né? Queriam inclusive que eu simplificasse o sistema porque estava difícil de documentar por conta do detalhe que eu coloquei nas mensagens de erro, né? Porque era um arquivo complexo com vários tipos de código lá, de balanços de contas diferentes, né? De créditos e débitos, e uma conta tem que dar a soma de outras duas contas. É um monte de regra pequenininha, e nos erros que o aplicativo desktop mostrava, também tinha um aplicativo desktop que eu lembrei agora, que eu fiz, acho que foi com NetBeans na época, até me arrependi, queria ter feito no Eclipse, mas o fato é que nessa ferramenta ele dava a mensagem de erro bem especificada, né? Então tinha 500 mil mensagens de erros diferentes, então foi muito difícil para quem tentou especificar o sistema depois. Mas a moral da história é que eu realmente me senti um profissional do desenvolvimento quando eu senti que eu entreguei valor, ou seja, eu consegui extrair do cliente uma demanda de software, consegui modelar esse software com recuperação de falhas, com processamento de arquivos paralelos, com a questão de você ter transações atômicas para cada arquivo, com ele salvando o estado, né? Ou seja, ele tinha vários passos no processamento do arquivo e ele salvava estados intermediários e conseguia se recuperar na falha. Então, tinha tantas coisas legais, e aí eu pensei assim, poxa, eu não sabia que era capaz de desenvolver esse sistema, e eu consegui perceber como eu entreguei valor para o meu cliente. Não é só uma questão de escrever linha de código, não é uma questão só de você criar lá uma classe, escrever os métodos, testar e mandar para a produção. É você entender como conversar com o cliente, como extrair dele as demandas que ele precisa, né, para daí você conseguir entregar valor para o negócio no qual você está atendendo, né, como desenvolvedor, né, gerando solução para o negócio do seu cliente. Então, concluindo, eu não vejo, sinceramente, como uma IA ou mesmo uma ferramenta de no-code ou low-code vai tirar, por exemplo, as oportunidades de empregos que existem na parte de desenvolvimento. Agora, é muito importante que você não seja aquele desenvolvedor que vai fazer ali um site institucional ou um desenvolvedor que simplesmente vai eventualmente fazer ali um to-do list. Não, você tem que realmente estudar, você tem que realmente se diferenciar no mercado, ser uma pessoa que entende das tecnologias e também sabe, por exemplo, apontar os caminhos para o cliente de como ele pode resolver problemas de negócio com tecnologia. Não ser apenas um mero escrevedor de código, mas também uma pessoa que consegue ter uma visão mais interessante e consegue propor boas soluções. Eu acho que esse é o profissional que não faltará emprego para ele, mesmo para aqueles que
estão ali fazendo site, ou mesmo que só são meros escrevedores de código, ainda assim eu acho que vai ter muitas oportunidades, mas se você se diferenciar, não tem como uma IA, por exemplo, te substituir. Eu acho muito difícil isso acontecer, eu acho muito difícil isso acontecer nos próximos anos aí. Tem gente que acha que nunca vai acontecer nessa IA generalista que sabe tudo, que faz tudo. Eu vejo os exemplos que são mostrados, por exemplo, né, que são grandes avanços e tal, sistemas com bilhões e bilhões de parâmetros diferentes, e ainda são exemplos muito simples, né? Claro que você tem uma série de avanços importantes, inclusive avanços para você, programador, escrever código de qualidade logo de início, né? Propor, por exemplo, boas práticas ou propor um complete de código que vai te ajudar mais do que esses tradicionais, mas de qualquer forma ainda temos muitas oportunidades como desenvolvedor e ainda teremos muito high code, né? Muito código para ser desenvolvido. Espero que eu tenha dado aqui os meus 2 centavos de contribuição. Fique por aqui, curte o vídeo, compartilha, comenta com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!